Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Gustavo Cavalcante, sou médico e eu ajudo pessoas a resolverem doenças que não estão sendo resolvidas como deveriam ser, tá? E hoje, o tema de hoje é sobre refluxo, tá? Aquela famosa queimação que você sente aqui nessa região retroesternal. Então fique até o final, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal que eu vou sempre estar entregando conteúdos como esse aqui. Gente, vamos falar sobre o refluxo gastroesofágico. Refluxo gastroesofágico é nada mais, nada menos do que o seu estômago não está conseguindo digerir o alimento e esse alimento retorna, aquele conteúdo gástrico retorna e você sente uma queimação tremenda que pode chegar até na região oral, tá bom? O tratamento vigente pro refluxo hoje, na maioria dos consultórios do Brasil, é com omeprazol e seus derivados. Pantoprazol, esomeprazol, seja lá qual for o prazol, mas está errado. E eu vou te ensinar aqui como é que a gente vai tratar o refluxo na raiz do problema, porque é isso que importa. Gente, vamos lá. Refluxo é quando o seu estômago, como eu já havia dito, ele não está conseguindo digerir o alimento. No seu estômago, na parte de baixo, tem uma coisa chamada piloro. Piloro é uma válvula que liga o estômago ao intestino delgado, para ser mais específico, a parte do duodeno, tá? Mas não precisa saber muito sobre isso não. Eu quero que vocês entendam como que funciona o refluxo, porque quando você entende como funciona, você consegue resolver indo na raiz do problema. Então, como eu já havia falado, você tem um probleminha ali na região do seu estômago e o seu estômago não está conseguindo digerir o alimento. O que que acontece? Você tem um mecanismo o seu corpo, ele é muito inteligente. O que que acontece com o piloro? O piloro, que é a válvula que liga o estômago ao duodeno, ele fecha quando o seu pH não está baixo como deveria estar. Vocês têm que entender que o pH nosso tem que estar próximo a 2, tá? A média do pH do ser humano normal é um pH de 2. Por vários motivos que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, o seu pH está maior que 2, né? E quanto mais alto o pH, por exemplo, se ele tiver 3, 4, 5, menor é a acidez, né? Que é o contrário. Então, o que você tem que entender? O seu piloro faz uma leitura e fala, opa, o pH não está em 2, mas deveria estar. Então, sinal que o estômago não está conseguindo digerir o alimento, correto? E aí, o que ele faz? Ele fecha. Então, o alimento vai, chega no estômago, bate no piloro e volta. Só que a válvula de cima que liga o estômago ao esôfago, chamado cárdia, ou esfíncter esofagiano inferior, tem essas duas nomenclaturas, ela vai estar aberta. E aí, o que acontece? O conteúdo gástrico sobe e causa aquela irritação na região retroesternal, que é exatamente onde está o nosso esôfago, correto? E aí você sente a queimação que nós chamamos de pirose, tá bom? Então, quando acontece isso, você sabe que o seu estômago não está digerindo. Aí, o que as pessoas que eu falo, os médicos, geralmente estão fazendo? Omeprazol. O que o omeprazol faz? O omeprazol vai piorar mais ainda a acidez estomacal. Ele vai diminuir a acidez estomacal. Então ele vai subir esse pH. Um pH que estava ali que era para ser 2, 3, ele já está 4, 5. E aí o que acontece? Você agora digere menos ainda. Só que quando chega aqui no esôfago, vai arder menos, vai queimar menos. Então você acha que está melhorando. Mas assim que você para de usar o omeprazol, o que acontece? Ele volta com refluxo e volta pior. Então, quero que você entenda o mecanismo que está por trás, né, do refluxo. Porque quando você entende o mecanismo que está por trás do refluxo, você não vai ser mais passado para trás. Então, a minha ideia aqui é abrir a sua mente, tá? Então, vamos aqui comigo, raciocinem aqui comigo, tá? Abram os ouvidos.
Quanto mais omeprazol você usar para o refluxo, pior vai ser o seu refluxo. Agora você já sabe o porquê. Então, o que deveria ser feito, tá? O que deveria ser feito? Antes de falar isso, eu vou falar um pouquinho sobre a acidez do estômago, que eu já comentei que é um estômago que tem que estar com pH de 2, né? Por que ele tem que estar ácido? Por que o nosso estômago ele foi feito para ser ácido? Porque quando ele atinge uma acidez, ele aciona as enzimas digestivas. As enzimas digestivas, eu vou falar aqui da pepsina, por exemplo, que é uma enzima responsável pela quebra da proteína. Então, quando você come um pedaço de carne, que é riquíssimo em proteína, você vai precisar da ação da pepsina para quebrar a carne, né? Melhor dizendo, quebrar a proteína, e ali ela vai ser transformada em aminoácidos. O seu corpo ele não absorve proteína, ele absorve aminoácidos. Então você precisa da ação da pepsina. Só que a pepsina ela vai agir em pH ácido. Seu estômago tem que estar ácido, tá bom? Então pH próximo a 2 aí, você tem uma coisa chamada pepsinogênio, que vai ser transformado em pepsina pH dependente, que é o que? O seu organismo, melhor dizendo, o seu estômago, que é uma bolsa ácida, ele vai acionar o pepsinogênio para se transformar em pepsina e assim vai quebrar as proteínas, tá bom? Então, por esse motivo você não consegue digerir. Então, quando você vai subindo o pH, vai diminuindo a acidez estomacal, você não digere mais nada, tá? Então, uma das coisas que pioram isso, como eu já falei, é o omeprazol. Mas tem hábitos que você está fazendo aí que está piorando, e aqui a gente vai falar sobre eles, tá? Então, se você tem costume de tomar líquido durante as refeições, você vai piorar o pH estomacal, tá? Porque você vai diluir o seu ácido clorídrico, que é o ácido que o seu estômago produz para quebrar ali, aquilo ali tudo, né? Todos os alimentos que ali chegam. Segundo, se você não mastiga a comida, você precisa mastigar a comida. Lembre-se, o nosso sistema digestivo começa na boca, tá? Então, a boca ela tem os dentes, não é apenas para sorrir, tá? Você pode sorrir, não tem problema nenhum, mas você também tem que saber que a boca é feita para triturar os alimentos. Porque quando chega lá no seu estômago esse alimento triturado, você vai ter uma facilidade maior do seu estômago digerir aquele alimento. Agora imagine aqui comigo, você não triturou o alimento e você, em vez de chegar o bolo alimentar, chegou o resto da comida. Só que o nosso estômago não tem dente, então ele vai precisar de uma quantidade maior de ácido para quebrar aquele bolo alimentar ali. Entendeu o raciocínio? Então, mastigue a comida. Tem aquele velho que você aprende lá no jardim de infância. Conte até 30. 1, 2, conta mentalmente até 30, até virar algo automático, tá? Porque 30 vai ser mais ou menos o que você precisa para você digerir um alimento. Alguns vão precisar de mais, outros de menos, mas aí a gente está falando de uma média, tá bom? Então, não use líquido durante a refeição e nem logo após a refeição, tá? Você tem que esperar ali pelo menos 30 minutos e mastigue o alimento. E por último, não menos importante, tá? Não coma depressa. Por quê? Porque se você comer depressa, como é que você também vai conseguir mastigar o alimento? Então entra mais ou menos entre o segundo item e o terceiro ali. Então você tem que comer devagar, pausadamente. Por isso que a gente orienta, quando você for comer, não fique prestando atenção, por exemplo, se você está olhando uma televisão, ou se você está aqui olhando o celular e está comendo, você perde a concentração na comida, tá? Tem uma coisinha chamada mindfulness, que significa aqui e agora. É hora de comer, então coma, não faça outras coisas. A comida é a energia que você está botando para dentro do seu organismo. Então, lembre-se disso, tá? Siga esses 3 passos que você vai ver que vai melhorar muito o seu refluxo.
mas muito. E, obviamente, não use o omeprazol, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá, doutor, você já falou, já entendi o que é refluxo, agora eu quero saber como é que resolve esse negócio. Vamos lá, se você ficou até aqui, agora você vai entender como é que funciona isso. O refluxo, você trata ele aumentando a acidez. Como tudo que eu já falei aqui, se o seu estômago não está digerindo, porque o pH do seu estômago está subindo, você está diminuindo a acidez, você precisa deixar o seu estômago mais ácido, para assim você acionar as enzimas digestivas. Eu dei o exemplo aí da pepsina, a gente tem várias outras, tá? Bromelina, tá? Tem várias outras. Mas enfim, vamos lá. Você, então, como é que você faz isso? A gente tem uma substância chamado betaína, tá? Betaína HCl. A betaína, ela vai ajudar aí na formação do ácido clorídrico, vai aumentar a acidez do seu estômago, tá? E você pode adicionar, melhor dizendo, né? Já as enzimas digestivas, tá? Então você pode colocar ali uma pepsina, a própria bromelina, tá? Você pode estar colocando tudo isso daí em um composto só e você vai utilizar na hora que você for comer, tá? Você pode usar ali logo antes que você for comer, você toma uma cápsulazinha, ou até durante mesmo, você está comendo aqui, você pausa, só que aí para você pausar você vai ter que usar líquido, então eu prefiro que use antes, tá? Então logo antes ali você vai comer, botou a cápsulazinha ali e já come. Não use líquido, mastigue a comida e não coma depressa. Então, você vê que é um conjunto, não é só uma coisa. E não use omeprazol, né? Então, assim, você fez isso, você vai ver que o seu refluxo vai começar a melhorar, tá? Então, aqueles sintomas clássicos de refluxo, além daquela queimação, vou falar aqui outros, por exemplo, mau hálito, rouquidão, tá? Bocejo. Outra coisa que é muito comum é estufamento abdominal. Por quê? Porque se você não está conseguindo digerir, o seu intestino lá embaixo não consegue absorver direito. E aí o que acontece? Você começa a criar gases, porque quando chega lá embaixo, as bactérias começam a fermentar. E aí produz gás, e aí você fica com aquele aspecto ali de inchaço, principalmente no final do dia, decorrente de um refluxo, tá? Então não adianta você ficar usando Lufital, esses medicamentos aí, porque tá com gases, tá com estufamento, às vezes é só o refluxo lá em cima, tá bom? Então eu tô falando aqui de alguns outros sinais e sintomas bem característicos de quem tem o refluxo gastroesofágico. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal aí. E é isso, eu vou estar entregando mais conteúdos parecidos a esse, tá bom? E fiquem com Deus.